Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que a gente conversa sobre temas da atualidade do direito. No tema de hoje a gente vai trabalhar com o terceiro item da nossa série de tributos. Então a gente já falou sobre contribuição de melhoria, taxas, e hoje vamos falar sobre o empréstimo compulsório. Mas antes da gente começar, queria convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, nos acompanhar aqui e nas nossas redes sociais. Pode rodar a vinheta, João. Bem, pessoal, como nós antecipamos, nós estamos agora iniciando o nosso terceiro tributo da nossa série sobre tributos. Então a gente está montando aqui, cada mês, falando de uma espécie tributária, com o objetivo, também de passar algumas questões bem práticas envolvendo esses tributos, porque eles são muito importantes no dia a dia. E hoje a gente escolheu falar sobre o empréstimo compulsório. Antes da gente começar o tema, eu queria só fazer uma rápida leitura para vocês da redação da Constituição Federal, e depois a gente vai explicar alguns detalhes sobre esse importante tributo na nossa figura aqui no Brasil. Artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1. Para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. 2. No caso de investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, inciso 3º b. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Bom, já que conhecemos a letra da lei, o que a Constituição Federal determina que seja um empréstimo compulsório, é importante agora a gente dissecar um pouquinho o que de fato é esse empréstimo compulsório, uma vez que só lendo ficam algumas dúvidas aí para quem está nos ouvindo. Então é importante entender que empréstimo compulsório, como o próprio nome diz, é efetivamente um tributo que tem natureza de empréstimo. E uma outra característica importante é que o único ente que pode instituir esse empréstimo é a União. Quando a gente falou de contribuição de melhoria e taxa, a gente deixou claro que ele é para qualquer ente público, ou seja, União, estados, municípios, Distrito Federal. Aqui não, o único ente que pode instituir um empréstimo compulsório é a União. E esse tributo ele tem essa característica de ser restituível. Por que ele tem essa característica? Porque ele serve para algumas situações específicas que o país está passando naquele momento. Então, se vocês retomarem a leitura, vocês vão ver que o inciso 1 fala sobre situações envolvendo calamidades e também envolvendo guerras ou algum investimento de caráter emergencial, de caráter urgente. Então vejam que são situações muito emblemáticas, Guerra, calamidade pública, ou alguma obra de interesse público. Nessas situações, a União, precisando arrecadar recursos, ela pode aplicar o empréstimo compulsório para que todos nós tenhamos que pagar, só que depois, de acordo com o que a lei determinar, vai ter que ser devolvido esse valor para quem pagou. Então isso acontece de uma forma muito específica, Por isso que a lei atribui, por isso que a própria Constituição atribui a essas situações específicas. E além de ser um tributo restituível, que é uma exceção também, porque a regra é que os tributos sejam pagos e não voltem mais, a não ser de forma indireta, por meio de serviço público, por meio de uma série de coisas que a gente já falou. Mas esse não, esse tem que ser efetivamente devolvido para quem fez o pagamento. E uma segunda característica desse tributo é que ele tem natureza causal. O que significa isso, ser causal? Significa que ele tem uma razão de ser. Ele não pode ser cobrado para qualquer situação, só aquelas que a Constituição prevê. E o dinheiro arrecadado com esse tributo tem que ser utilizado para aquela finalidade, sob pena de violação à lei que fala sobre a questão aí de todo o regime fiscal que nós temos, a famosa lei de responsabilidade fiscal. Então aquele presidente que não fizer o uso adequado desse dinheiro pode vir a ser, inclusive, ter problemas lá com a lei de responsabilidade fiscal. Então é fundamental saber essas características do tributo. Aqui no Brasil, só para contextualizar, nós tivemos alguns exemplos, aqui eu vou destacar apenas dois para vocês poderem entender, lá nos anos 90. Então lá nos anos 90 nós tivemos dois exemplos claros do empréstimo compulsório. Um sobre veículo 0 km, e outro sobre combustível. Então, toda vez que você ia comprar um carro zero naquela época, dos anos 90, finalzinho dos anos 80, dentro do valor do carro vinha destacado um valor a mais
a título de empréstimo compulsório. E também quando você ia abastecer seu carro. A nota fiscal lá do combustível vinha um a mais lá, empréstimo compulsório. E aí a legislação da época previa que esse valor seria devolvido depois de um determinado número de tempo. O problema é que na época não houve essa devolução, né? Infelizmente, entre aspas, houve um calote. E aí todo mundo que se sentiu prejudicado teve que procurar o judiciário. E a partir desses fatos, nunca mais houve a instituição do empréstimo compulsório. Então, mesmo sendo um tributo previsto na Constituição, de competência da União, na prática ele não é cobrado por todos os problemas que a gente viu, né, de não ter devolução do valor. E de fato não é um recurso tão interessante porque é uma receita que depois tem que ser devolvida e para questão aí econômica não é tão interessante porque a União vai ter que se programar para depois devolver esse dinheiro. Mas é bom que todos conheçam, saibam da existência dessa nova espécie tributária e eu fico aqui à disposição para as dúvidas que vocês tiverem aí sobre essa figura tributária. Até o próximo vídeo.